Você sabe quantos anos leva para conseguir uma patente no Brasil? E você sabe quanto custa o processo? E o que a propriedade intelectual, em especial as patentes, tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, enquanto fala sobre patentes verdes e trâmites prioritários. Eu me chamo Valmir Schneider, sou engenheiro eletricista e pesquisador do INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde trabalho como examinador de patentes de invenções na área de engenharia elétrica. Lá em 2015, diversos líderes mundiais se reuniram na sede da ONU para poder debater alguns objetivos que os países tinham em comum. Eles chamaram esses objetivos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São objetivos que pensam no planeta, na questão climática, na questão do meio ambiente, mas também na questão social, na questão da pobreza, na questão da fome, questão de saúde. Então eles definiram esses 17 objetivos, a fim de lutar por eles até 2030. A gente tem lá o primeiro objetivo, por exemplo, erradicação da pobreza. O segundo objetivo, fome zero. Outros objetivos voltados para educação, saúde. Outros mais voltados diretamente para a tecnologia, como o objetivo 9, que é indústria, inovação e infraestrutura. E outros mais voltados para questões ambientais, como o objetivo 13, ação contra a mudança global do clima. O 14, vida na água. O 15, vida terrestre. E até mesmo o 6, por exemplo, água potável e saneamento. Mas o que esses objetivos têm a ver com propriedade intelectual, em especial com patentes? Bom, primeiro vamos definir o que é propriedade intelectual, o que são patentes. Propriedade intelectual é um grande ramo do conhecimento, do direito, que tenta proteger as criações do espírito humano. Por exemplo, os direitos de autor, as patentes, as marcas. Mas dentro da propriedade intelectual, a gente tem um grande subgrupo chamado de propriedade industrial. E é lá dentro que estão as marcas, as patentes, as indicações geográficas, o desenho industrial. No Brasil, quem cuida dessa parte de patentes, das marcas e da propriedade industrial como um todo é o INPI. Existem atualmente 15,2 milhões de patentes ativas. Esses dados são de um relatório da OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que fez esse levantamento. Ele chama de patentes ativas as patentes que já foram examinadas e foram deferidas, ou as patentes que ainda não foram examinadas. Ou seja, patentes ativas é tudo aquilo que, de alguma forma, ainda pode se tornar uma patente ou que já é uma patente. E o que não entra nesses 15,2 milhões são as patentes que foram indeferidas ou as patentes que já foram abandonadas ou já venceram a sua vigência. Desse total de 15,2 milhões de patentes que existem, 4,7 milhões são patentes que têm alguma relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente tem aí que cerca de 31% do total de patentes ativas no mundo tem alguma coisa a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente já começa a perceber que a propriedade intelectual pode ser utilizada para a gente ver se a gente está no caminho certo, Porque patentes refletem o desenvolvimento tecnológico e a gente consegue perceber se a gente está caminhando para lutar por esses objetivos ou se a gente está caminhando no sentido contrário. Agora, olhando para dentro de cada um desses objetivos e o número de patentes que tem agora, em 2024, dentro de cada um desses objetivos. A gente tem ali o objetivo 9, indústria, inovação e infraestrutura, com quase 3 milhões de patentes ativas. O objetivo 13, ação contra a mudança global do clima, vem em segundo lugar, com mais de 1 milhão de patentes ativas. Saúde e bem-estar, que inclui medicamentos, inclui equipamentos para tratamento de saúde, vem lá em terceiro lugar com cerca de 1 milhão de patentes. E aí são seguidos por consumo e produção responsáveis, energia limpa e acessível, que inclui energia solar, energia eólica e outras formas de geração de energia, cidades e comunidades sustentáveis, fome zero e agricultura sustentável, água potável e saneamento. Então a gente consegue perceber um grande número de patentes que estão relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que as patentes têm a ver com os objetivos, Na verdade, o sistema de patentes existe como uma forma de impulsionar a inovação, impulsionar o desenvolvimento tecnológico. E à medida que ele impulsiona o desenvolvimento tecnológico, espera-se que ele impulsione também inovações na área ambiental, na área da saúde, na área da indústria, que estão relacionadas a esses objetivos.
Então, assim, para a gente continuar, a gente precisa primeiro definir o que é uma patente, né? Vamos discutir aqui. Algumas pessoas que estão assistindo podem ter um conhecimento um pouco mais avançado, outras pessoas podem estar iniciando, não conhecem o que é uma patente, né? Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade outorgado pelo Estado, ou seja, concedido pelo país ao qual ela foi pedida, foi solicitada. Ela é temporária, ou seja, ela não dura para sempre. Então a gente tem o seguinte caso: um pedido de patente depositado no Brasil, caso ele venha a ser concedido futuramente, né, ele vai passar pelo exame de um examinador de patente, que vai verificar se ele tem todos os requisitos legais, vai verificar se aquela invenção, de fato, é nova para o mundo todo, aquela invenção não pode existir em nenhum lugar do mundo. E vai verificar também se aquela invenção não decorre de maneira óbvia daquilo que já existe, já foi revelado em algum lugar do mundo. Caso atenda a todos os requisitos e a patente descreva também suficientemente a invenção, de forma que uma pessoa que trabalha com aquilo, um técnico no assunto, consiga reproduzir aquela invenção, aquela patente vai ser concedida. Uma vez concedida essa patente, vai ser válida por 20 anos, contados a partir da data do depósito, ou 15 anos. 20 anos para o caso de patente de invenção e 15 anos para o caso de patente de modelo de utilidade. Então essa patente ela vai ser válida no Brasil, né, porque ela foi solicitada no Brasil. Se o inventor, o titular, também quiser uma patente para a mesma tecnologia nos Estados Unidos, ele vai depositar essa mesma patente atendendo à legislação dos Estados Unidos, né? Ele pode fazer isso através de um mecanismo que a gente chama de PCT, que é o mecanismo que permite depósito internacional. Não existe uma patente internacional. Cada país é soberano para decidir se vai conceder ou não a patente no seu próprio território. Mas existe o PCT, que é uma forma de facilitar o depósito em vários países. O que o titular da patente faz com esse direito, né? Com esse direito, ele tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto de sua patente. Em contrapartida, o que ele dá para a sociedade? O inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Ou seja, a patente dá uma exclusividade ao inventor para explorar aquela invenção. Como ele ganha dinheiro com isso? Explorando, né, comercializando aquela invenção, produzindo através da sua indústria, ou até mesmo cedendo essa patente para terceiros produzirem, ou licenciando essa patente, né, dando licenças para que outros possam produzir sem que ele precise de usar essa patente, esse direito, para impedi-lo de produzir. Então existem N formas que o titular da patente pode usar para poder ter retorno financeiro, inclusive, do tempo que ele gastou, né, do que ele investiu na pesquisa. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar tudo o que foi feito. Ou seja, é nesse sentido que a patente funciona como um impulsionador de tecnologia. Muitas vezes aquela tecnologia ficaria em segredo, né? E o sistema de patentes faz com que aquilo seja revelado para todo mundo, né? Em troca, o inventor vai ter essa exclusividade. A gente pode enxergar o sistema de patentes como uma balança. O ideal é que se tenha um equilíbrio entre os interesses do inventor e os interesses da sociedade. O inventor ganha com a exclusividade da exploração econômica da invenção. E a sociedade ganha com a transferência do conhecimento daquela tecnologia que o inventor coloca no pedido de patente para toda a sociedade. Para que essa balança esteja bem equilibrada, é necessário que o pedido de patente, o documento que o inventor, que o titular da patente escreve e deposita no NPI, seja muito bem redigido. Lá dentro desse documento tem uma parte chamada reivindicações, que é o que vai de fato definir o que é o direito do inventor, sobre o que ele vai ter direito de impedir terceiros de utilizar, produzir, colocar à venda sua invenção. Essa parte das reivindicações é o que define o direito do inventor e é o que pesa para esse lado da balança do inventor. Uma invenção ela precisa ter novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E o INPI analisa se essas reivindicações têm esses 3 requisitos. Se ela pode ser aplicada em algum tipo de indústria, se ela é nova para o mundo todo e se ela tem atividade inventiva, se aquela invenção não é óbvia a partir daquilo que já existe. Isso faz com que a patente não seja concedida para qualquer invenção simplória demais que não tenha atividade inventiva ou uma invenção que decorra de maneira óbvia do que já existe.
evitando assim uma exclusividade desnecessária, né, ou indevida para o inventor. Por outro lado, para que a sociedade se beneficie desse conhecimento, o inventor tem que colocar lá em outra parte do pedido, chamada relatório descritivo, tudo o que ele inventou, de forma que um técnico no assunto, que é alguém que consiga trabalhar com aquilo, que tenha conhecimentos medianos naquela área, possa reproduzir aquela invenção. Então a sociedade ganha, o inventor ganha, tudo desde que o pedido de patente esteja bem escrito. Então são essas as partes que compõem o pedido de patente, o relatório descritivo, onde o inventor vai descrever qual o campo técnico da sua invenção, qual o problema que existia no estado da técnica e como ele vai resolver esse problema, né, os meios técnicos pelos quais ele resolve esse problema, quais as vantagens da invenção dele, qual a melhor forma de concretizar a invenção dele. Tudo isso ele vai colocar no relatório descritivo, para que outros inventores não precisem reinventar a roda, né? Eles podem partir desse conhecimento para poder desenvolver novas pesquisas ou até mesmo para buscar soluções alternativas. O quadro reivindicatório, como eu disse, vai definir o escopo legal da proteção. Os desenhos, eles são obrigatórios no caso de pedido de patente de modelo de utilidade, mas são opcionais, embora sejam altamente recomendados, no caso de pedidos de patente de invenção. E o resumo serve principalmente para alimentar as bases de patentes para fazer busca. Então a gente tem essas duas figuras, né, de dois tipos de patente previstos lá na nossa legislação que a gente chama de Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 1996. Uma patente de invenção, ela vai ter vigência de 20 anos, se for concedida, contados a partir da data de depósito do pedido de patente. E uma patente de invenção serve para aparelhos, produtos, objetos, processos, métodos e sistemas. O que a patente de invenção protege? Uma solução nova para o problema existente. Uma invenção ela precisa ter um efeito técnico novo, né? Essa solução nova tem que trazer um efeito técnico novo. Do outro lado, a gente tem a patente de modelo de utilidade com vigência de 15 anos, que serve só para objetos. Ela protege a nova forma ou disposição em um objeto que melhore o seu uso ou a sua fabricação. A patente de modelo de utilidade não traz um efeito técnico novo. Ela traz um aperfeiçoamento ou uma melhoria, né? Uma mudança no objeto que traga essa melhoria no uso ou na fabricação do objeto. Uma melhoria funcional. Aí a gente tem aqui o exemplo do primeiro mouse, por exemplo. Vamos supor que esse seja o primeiro mouse que foi criado. Até então não se existia um dispositivo apontador da forma de um mouse para usar em computador. E esse foi o primeiro que foi criado. A gente tem aqui um efeito técnico novo, né? Então isso daqui poderia ter sido patenteado como patente de invenção. Do outro lado, alguns anos depois, alguém percebeu que esse mouse precisava de um apoio de polegar que poderia melhorar a ergonomia, melhorar o uso desse mouse. E aí criou essa aba aqui, por exemplo, né? Faz de conta que a melhoria desse segundo mouse seja essa aba somente aqui de apoio de polegar. Essa aba não traz um efeito técnico novo, mas ela traz uma modificação no objeto que traz uma melhoria, né, no uso desse objeto. Então, para esse segundo caso, a gente poderia ter uma patente, um aperfeiçoamento, né, uma patente de modelo de utilidade. Se você quiser saber mais, o passo a passo, desde a escrita do pedido de patente até como depositá-lo, né, e como acompanhar o seu pedido, você tem lá no site do NPI o tutorial de patentes. É só acessar o site do NPI, que é gov.br/INPI, procurar por serviços, patentes e tutorial de depósito. Lá a gente tem o passo a passo, desde verificação inicial das condições do pedido, identificar a natureza do pedido, no passo 2, para saber se é MU ou PI, avaliar os países onde se deseja depositar, ou quais as formas que eu posso fazer esse depósito em outros países, escrever o seu pedido, né? Tem detalhes lá sobre o passo a passo, o que você deve colocar em cada seção, cada parte do pedido, como depositar o seu pedido, algumas dicas importantes que eu vou dar no final dessa palestra, como fazer o requerimento de exame e como acompanhar o seu pedido. Uma outra ferramenta que o NPI disponibiliza, que ajuda bastante o inventor,
pelo menos a gente tem tido esse retorno, é o chamado Minha Primeira Patente. Consiste em arquivos do Word com modelos do pedido de patente. O modelo do relatório descritivo, das reivindicações, do desenho, do resumo, dizendo o que tem que ter em cada uma dessas partes do pedido. O Minha Primeira Patente também tem uns arquivos do Excel que tem um checklist para ajudar no pagamento das taxas, das anuidades, né? E para conhecer o trâmite do pedido dentro do NPI. E agora a gente volta para aquela questão: quantos anos leva para conseguir uma patente no Brasil? A resposta é: depende da área técnica. Aqui eu trago o tempo médio de decisão técnica por área. Esses dados são de outubro a dezembro de 2023. E a gente tem um tempo médio a partir do pedido de exame. Essas aqui, né, são as divisões que o NPI tem. O NPI tem divisões com especialistas em cada uma dessas áreas. A divisão de polímeros e correlatos, por exemplo, ela tem um tempo médio de 2,1 anos. Ela é uma das divisões que está mais rápidas. A gente tem, por exemplo, metalurgia e materiais, outras divisões aqui. E a gente tem umas divisões que, em função do tipo de tecnologia, acabam demorando um pouco mais. Por exemplo, a divisão de telecomunicações, com um tempo médio de 4,9 anos, e a divisão de biofármacos, com um tempo médio de 5 anos. Então a gente tem aí um tempo médio variando entre 2 e 5 anos. Esse tempo, uns anos atrás, era muito maior. O NPI tem ainda, mas tinha um backlog, um estoque de pedidos aguardando para serem examinados. E todo ano entra uma quantidade, cerca de 27 mil pedidos de patente. E devido a condições internas, a quantidade de servidores, a quantidade de examinadores, era uma luta para conseguir acabar com esse backlog. O NPI lançou, então, um plano de ataque ao backlog, de forma a diminuir, né, esse tempo de exame. E a gente conseguiu uma redução significativa nesse tempo. Outras ações estão sendo tomadas agora, por exemplo, um novo concurso foi lançado e examinadores dessas áreas aqui mais atrasadas, vamos dizer assim, né, foram contratados. Vão ser contratados agora vários examinadores e a gente espera diminuir o máximo possível esse tempo de exame. E agora a gente fala do Patentes Verdes. O Patentes Verdes tem por objetivo acelerar o trâmite dos pedidos de patentes relacionados a tecnologias voltadas para o meio ambiente, ou seja, são patentes para tecnologias verdes. Ele pode servir como instrumento de identificação de tecnologias verdes, além de contribuir para o combate às mudanças climáticas globais, né? Então, o Patentes Verdes é um trâmite prioritário que visa priorizar esses pedidos para que eles andem mais rápido, pedidos que envolvam tecnologias verdes. Quais são esses tipos de tecnologia? A gente tem 4 principais grupos definidos pelo NPI. O grupo de energias alternativas, transporte, gerenciamento de resíduo e agricultura sustentável. Lá no site do NPI a gente encontra a listagem das tecnologias verdes baseadas no inventário da OMP, que são consideradas tecnologias verdes aptas para o programa Patentes Verdes. Então a gente tem lá o primeiro grande grupo, energias alternativas. A gente tem os biocombustíveis, aproveitamento de energia a partir de resíduos humanos, resíduos hospitalares, gases de aterro, energia hidráulica, energia solar, eólica, né, geotérmica. Temos no item 2, transportes, veículos híbridos, veículos elétricos, estações de carregamento para veículos. No item 3, né, no grande grupo de conservação de energia, armazenagem da energia elétrica, os acumuladores, as baterias elétricas, medição do consumo de eletricidade, isolamento térmico de edificações, recuperação de energia mecânica. E no item 4, por exemplo, gerenciamento de resíduos, temos a eliminação, o tratamento de resíduos, a questão da reutilização de materiais usados, controle de poluição, sequestro e armazenamento de carbono, controle da poluição da água. E lá no item 5 a gente tem a agricultura sustentável, técnicas de reflorestamento, técnicas alternativas de irrigação, pesticidas e melhoria do solo. Se a gente for observar, essa listagem de tecnologias verdes inclui aqui vários objetivos daqueles lá definidos, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, o controle de poluição da água, né, é um daqueles objetivos. Então a gente tem que as patentes verdes é um instrumento que está bem alinhado com esses objetivos, né, que a gente está buscando refletir nessa semana da API, que trata do tema
né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Propriedade Intelectual. Bom, a gente falou do tempo que demora para conceder uma patente, mas agora vem a boa notícia. Olha como o trâmite prioritário de patentes verdes pode acelerar o exame e a tramitação do pedido. Esse daqui a gente tem à esquerda uma carta patente de uma patente verde, uma patente que foi concedida para uma tecnologia verde. Essa patente ela foi depositada no dia 31 de janeiro de 2023 e ela foi concedida no dia 24 de outubro de 2023. Ou seja, a gente tem uma concessão em menos de um ano da patente para essa tecnologia. E a concessão de um pedido de patente não é algo meramente cartorial, né? Ela precisa passar por um exame substantivo do conteúdo da patente. Todo aquele pedido de patente que eu falei, ele é todo lido, o examinador entende a tecnologia, faz uma busca no estado da técnica de tudo que existe em qualquer lugar do mundo e compara se aquilo que foi inventado tem novidade, atividade inventiva e aplicação industrial em comparação com aquilo que já existe. E o examinador elabora um parecer técnico, né, opinando se aquele pedido está de acordo com a legislação ou não. Ou seja, o pedido tem um exame substantivo, né, um exame de mérito do pedido. E tudo isso é feito em menos de um ano, né, para esse caso dessa patente aqui. Em 10 meses, cerca de 10 meses, a patente já foi concedida. Ou seja, é bastante rápido, né, comparado com a média dos demais pedidos. E a gente tem aqui, por exemplo, uma outra carta patente. Essa daqui foi para um sistema para detectar vazamento em dispositivos de controle de fluxo de fluido e válvulas de segurança. Essa patente foi depositada em março de 2022 e foi concedida em dezembro de 2022. Novamente, a gente tem aí um tempo muito rápido, menos de um ano, para a concessão de uma patente para uma tecnologia verde. Então, a gente tem que muita gente, às vezes, critica a demora do NPI, né, na concessão da patente ou no exame do pedido de patente, mas às vezes as pessoas não utilizam desses trâmites prioritários que o NPI tem, né? Então, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por não ter interesse mesmo, mas a gente tem esses trâmites prioritários que permitem um exame do pedido muito mais acelerado. E não é só o exame do pedido, né? O trâmite prioritário ele vale durante toda a fase do processo administrativo do pedido, seja na primeira instância ou seja na segunda instância, por exemplo, no caso de recurso ou nulidade, né? Então a gente tem que o trâmite de patentes verdes é um instrumento poderoso para poder acelerar todo o processo do pedido. E como solicitar a patente verde? O inventor tem que ter depositado o pedido de patente e esse pedido tem que estar publicado. O que significa esse pedido estar publicado? Quando o pedido de patente é depositado no NPI, ele passa por 18 meses em sigilo. Esse pedido não é publicado e não é divulgado. Esse período é previsto por lei para que o inventor consiga desenvolver suas pesquisas, fazer uma eventual modificação no pedido, né? É de forma a favorecer o inventor. Caso o inventor ou depositante desse pedido de patente queira, ele pode pedir uma publicação antecipada, antes desses 18 meses. Basta ele pagar uma GRU, né, fazer a solicitação lá no site, é tudo pela internet, e esse pedido vai ser publicado antecipadamente. Toda publicação do NPI é feita na RPI, a Revista da Propriedade Industrial, que também pode ser encontrada lá no site do NPI. Então o que precisa? Esse pedido depositado e publicado, tem que pagar a taxa de pedido de exame. Esse pedido de exame vale para qualquer tipo de pedido, mesmo que não seja uma patente verde. Caso o inventor queira que sua patente seja examinada, ele tem que pagar essa taxa de pedido de exame. Além disso, precisa de pagar a GRU referente ao trâmite prioritário de patente verde, precisa preencher um formulário de requerimento prioritário indicando que aquela é uma tecnologia verde, e mais a documentação para comprovar o enquadramento da modalidade, que no caso de patente verde tem que indicar qual daqueles itens que eu mostrei, qual daquele tipo de tecnologia está relacionada à invenção, né? Se a invenção for relacionada a resíduos sólidos, tem que dizer, né, que está relacionada a resíduos sólidos aqui nessa documentação, nessa petição ali, junto à petição, né, um esclarecimento tem que ser colocado. E quanto custa esse processo? Aqui eu trago os valores com desconto.
Quem tem direito a esse desconto? Pessoas naturais, microempresas, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, pesquisa, entidades sem fins lucrativos e cooperativas. Esse desconto é de 60% sobre o valor cheio. E aqui eu já trago os valores já com o desconto. Então, quanto custa? Para depositar o pedido de patente, se paga R$ 70. Para pedir o exame técnico, se paga mais R$ 236 se for uma patente de invenção. E se for uma patente de modelo de utilidade, se paga R$ 152. Para pedir o trâmite prioritário, da patente verde, se paga mais R$ 356. E aí a gente tem um total de R$ 662 se for uma patente de invenção, ou de R$ 578 se for uma patente de modelo de utilidade. Esse é o valor que se paga para ter um pedido de patente depositado, pagada a taxa de exame técnico, e também para se solicitar o prioritário. Além disso, existem as anuidades, que são cobradas a cada ano, a partir do terceiro ano, e esse valor não está incluído aqui. Mas além do patentes verdes, o INPI tem outros trâmites prioritários. O trâmite prioritário, quando admitido, faz com que todos os atos da esfera administrativa do INPI sejam priorizados. Antigamente, quando surgiu, por exemplo, patentes verdes, o que se tinha era um exame prioritário, Se acelerava a fase do exame. Hoje não. Uma vez que o pedido entra num trâmite prioritário do patentes verdes, por exemplo, todas as fases administrativas dentro do INPI vão ser priorizadas. E a gente tem vários grandes grupos de trâmites prioritários. O primeiro grupo é em razão do depositante. Se for um depositante idoso, uma pessoa com mais de 60 anos, ela tem direito ao trâmite prioritário de idoso. Uma pessoa com deficiência física ou mental, uma pessoa com doença grave, também tem direito a esse tipo de trâmite prioritário. Microempresas, microempreendedores individuais ou empresas de pequeno porte também têm direito. Instituições científicas, tecnológicas e de inovação também têm. Startups também têm. E desse grupo aqui que eu estou mostrando, os idosos, deficiência mental ou física e doença grave, eles são isentos do pagamento da taxa do trâmite prioritário. Temos um outro grande grupo que é em razão da situação. Por exemplo, a invenção depende da concessão da carta patente para a liberação de um recurso financeiro. Também tem trâmite prioritário para isso. O depositante está acusando alguém de contrafação. Ele também pode pedir o trâmite prioritário. Ou então, um terceiro que está sendo acusado de contrafação quer pedir o trâmite prioritário de uma patente, cujo titular está acusando ele de contrafação. Ele também pode pedir. Inclusive, ele pode apresentar ao INPI subsídios dizendo por que ele considera que aquela patente não deve ser concedida. Um usuário anterior da tecnologia, que é para o caso de alguém que já usava de boa fé aquela tecnologia, um terceiro que já usava, antes do depósito do pedido de patente, ele também pode pedir o trâmite prioritário. Tecnologia resultante de financiamento público e tecnologia disponível no mercado. A patente foi depositada e aquela tecnologia já está sendo comercializada, já está sendo vendida, já está sendo exportada, ou importada. Então, isso também tem direito ao trâmite prioritário. Tem um trâmite prioritário em razão da tecnologia, se for tecnologia verde, que é o que a gente já disse, as patentes verdes. Tecnologia voltada para o tratamento de doenças específicas também. Tem lá no site do INPI uma lista de doenças específicas que podem tramitar prioritariamente. E logo que iniciou a pandemia da Covid-19, o INPI foi muito célere em criar um trâmite prioritário para tecnologias para tratamento de Covid-19, tratamento, profilaxia, e tudo mais. E o que acelerou bastante o patenteamento de tecnologias nessa área. Com o passar do tempo, o INPI percebeu também que tecnologias voltadas para o resfriamento das vacinas também eram importantes, porque era um problema técnico também que precisava ser resolvido. E aí o resfriamento de vacinas, equipamentos para resfriamento, o transporte de vacinas, acabou entrando também nesse tipo de trâmite prioritário aqui de tecnologias para tratamento da Covid-19. Nós temos também um trâmite prioritário em razão de cooperações que o Brasil tem.
Por exemplo, famílias de patentes iniciadas no Brasil. Uma família de patente é quando o mesmo pedido de patente é depositado em mais de um país, né? Se ele deposita essa patente aqui no Brasil, e depois ele deposita nos Estados Unidos, deposita na China, na África, por exemplo, na África do Sul, ele tem direito, se ele depositou primeiro no Brasil, a pedir o trâmite prioritário por família de patente iniciada no Brasil. E também tem um outro acordo que o INPI tem, que é o chamado PPH, né? É um caminho rápido também para o exame e o trâmite do pedido de patente, para escritórios com os quais o INPI tem parceria, escritórios mundiais. Por exemplo, os Estados Unidos, Japão, né? Esse pedido já tramitou lá, já teve condição de ser decidido, ou já foi deferido, inclusive. Aí o inventor vem aqui no Brasil e diz que quer o trâmite prioritário do PPH, né? Traz o quadro reivindicatório igual ao que ele apresentou lá e o Brasil vai decidir, né? Nós temos autonomia para decidir se vamos conceder ou não a patente, independente da decisão que foi tomada nesse outro país, né? Mas ele tem direito sim a esse trâmite prioritário, graças ao PPH. Se você quiser saber um pouco mais sobre trâmite prioritário, é só entrar lá no site do NPI, né? gov.br/NPI, procurar na aba Serviços, Patentes e Trâmite Prioritário. Lá dentro, quando clicar ali em trâmite prioritário, a gente vai entrar nessa tela que tem, por exemplo, a legislação. E aí essa portaria aqui do INPI 79/2022, ela disciplina o trâmite prioritário de processos de patente no âmbito do INPI. E todas as regras, como se para verificar se a sua tecnologia se enquadra ou não em algum desses trâmites prioritários que eu falei, está tudo dentro dessa portaria, né? Qual a documentação necessária para comprovar o enquadramento, por exemplo, também está dentro dessa portaria. É só abrir ali clicando e está tudo detalhado lá, né, o passo a passo. Nessa parte também do site, a gente tem um questionário que facilita a escolha da modalidade de trâmite prioritário. Ele vai te guiando ali, você clica, e aqui, ó, por exemplo, você sabia que com o trâmite prioritário é possível ter sua patente no INPI em menos de um ano, né? E aí você clica aqui em próximo e ele vai te guiando, vai perguntar se sua tecnologia é uma tecnologia verde, vai perguntar a idade para saber se é trâmite para idoso, né? Vai fazer uma série de perguntas que no final ele vai te dar um resultado sobre as modalidades de trâmite prioritário que a sua patente, o seu pedido de patente, poderia, né, tentar ingressar. A gente também tem um passo a passo, né? E a gente tem essa parte aqui final de estatísticas, que é uma parte muito interessante, que traz um painel desses, né, de dados, que traz estatísticas sobre os trâmites prioritários. Você pode escolher um daqueles trâmites prioritários e ver qual o tempo médio de exame, por exemplo, né? Ver quantos pedidos daquele tipo de trâmite foram depositados no país e outras informações. E aqui a gente tem algumas estatísticas extraídas desse painel que eu falei antes, sobre o programa Patentes Verdes. A gente teve, desde o início do programa, 1.428 requerimentos, sendo que desses 1.428, 1.111 já tiveram decisão técnica, ou seja, a patente já foi deferida ou foi indeferido o pedido de patente, o que corresponde a 78%. 78% desses requerimentos já foram examinados tecnicamente. O tempo médio para concessão foi de 1 ano e 7 meses, né? Cerca de 1 ano e 7 meses ali, 581 dias. E aqui é a porcentagem de pedidos que foram concedidos e a porcentagem que foram negados. A gente tem aqui 56 praticamente, 56% dos pedidos foram deferidos, concedidos, a carta patente, e 44% foram negados. Essa decisão é a decisão técnica, né? Não é a decisão para decidir se o pedido poderia tramitar prioritariamente ou não, né? É a decisão técnica mesmo, onde foram examinados os requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, a suficiência descritiva do pedido, né? A clareza e precisão do que estava sendo reivindicado. E aqui a gente traz também, novamente, esse painel sobre patentes verdes. Aí a gente tem várias informações interessantes, por exemplo, o país dos depositantes. A maioria aqui, ó, 1.051, são do Brasil, seguido pelos Estados Unidos, China, né? A gente consegue ver, por exemplo,
o país dos inventores. Aqui embaixo a gente tem o estado dos requerentes, né? O requerimento por natureza jurídica, a maioria é pessoa jurídica, mas a gente tem um grande número de pessoas físicas que pedem o trâmite prioritário das patentes verdes, né? Um ranking aqui de quem é o interessado, o depositante que pediu esse trâmite. Por exemplo, esse daqui é o mapa indicando o número de patentes, né? Esse círculo, o tamanho do círculo, indica o número de patentes voltadas a tecnologias verdes que pediram trâmite prioritário no INPI. A gente, se for olhar para o nosso estado aqui do Espírito Santo, a gente teve 33 pedidos de patente, né, de tecnologias verdes. A gente está mais ou menos aqui em 7º lugar. Se a gente for olhar por quem fez o requerimento da patente verde, a gente tem aqui liderando a Vale, seguido por essa Chileco, né? Depois vem a Universidade Federal do Paraná, uma pessoa física, né? E assim por diante. A gente também tem estatísticas relacionadas à natureza do invento. A maioria dos pedidos de patente verde são patentes de invenção, que estão aqui sinalizados como PI, né? Correspondendo a 88%. A gente tem aqui cerca de 10% de patentes que são para modelo de utilidade, e a gente tem aqui 13 certificados de adição, né? 13%, né? 0,93%, nem 1% de certificado de adição. Certificado de adição é um certificado, né? Uma forma de pedir um acréscimo, uma adição, a uma patente de invenção. É muito pouco utilizado. Um certificado de adição ele não precisa ter atividade inventiva, né? Ele basta ter o mesmo conceito inventivo da patente. Ele é como se fosse um acessório da patente de invenção. E a vida dele depende da patente de invenção, né? Se a patente de invenção for extinta, o certificado de adição também é extinto junto. A gente tem também aqui o campo técnico, né, do processo da patente, que a maioria dos pedidos são da área de química, depois vem tecnologias aplicadas ao meio ambiente. E a gente tem outras informações interessantes ali. O INPI ainda presta outros serviços para o usuário que podem ajudar muito e nem sempre são muito utilizados. Um desses serviços é a opinião preliminar. Alguém que tenha um pedido depositado no INPI pode pedir que o INPI emita uma opinião preliminar sobre aquele pedido de patente. Esse pedido vai passar por um examinador de patentes, que vai ler todo o pedido, vai fazer uma busca no estado da técnica e vai fazer um relatório técnico dizendo qual a sua opinião sobre aquela patente. Essa opinião preliminar não é um trâmite prioritário, é apenas uma forma de o inventor conhecer a opinião, né, do examinador de patentes antes que o pedido chegue de fato na fase do exame. Isso pode ajudar a tomar decisões, né, se continua ou não continua com o pedido de patente, ou se quer fazer modificações naquele pedido em função dessa opinião preliminar. Uma vez que um pedido de patente é depositado, muitas vezes esse depósito é feito muito antes de uma tecnologia chegar ao mercado. Geralmente é isso que acontece. Ou às vezes até mesmo antes de uma publicação numa revista, né, científica, por exemplo. Isso faz com que os bancos de patentes sejam uma fonte de informação tecnológica muito rica, né? E esses dados podem ser utilizados para se fazer vários estudos de prospecção tecnológica, né? Para saber quem são os principais depositantes, para saber qual a principal tecnologia está sendo desenvolvida por um país, né? Quais os mercados de interesse de determinada empresa, e assim por diante. O INPI tem uma divisão de estudos que faz estudos utilizando esses dados de patente. Esses estudos geralmente são publicados com o nome de radar tecnológico, e a gente tem aqui vários estudos, por exemplo, radar tecnológico sobre fertilizantes, tecnologias nacionais relacionadas a energias renováveis obtidas a partir de fontes solar, eólica e hídrica. Saneamento básico, panorama dos pedidos de patente de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Ou seja, a gente tem vários desses estudos feitos pelo INPI. Um estudo muito interessante aqui também de biofertilizantes, que saiu recentemente, né? E esses estudos podem ajudar, né, os tomadores de decisão das empresas ou políticas públicas, né, guiar suas decisões. Esses estudos podem ser encontrados lá no site do INPI, procurando por informação, radares tecnológicos. A gente vê também que vários desses estudos têm uma relação direta com os objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente está refletindo essa semana.
E a gente tem ainda o programa de mentoria em propriedade industrial, que é um programa que é voltado para projetos que tiveram algum tipo de financiamento público, né, ou projetos pertencentes a alguma instituição pública que tem um acordo de cooperação técnica com a INPI. E os inventores desses projetos vão fazer reuniões, sessões de mentoria, junto com o examinador de patentes do INPI. Vai sentar, vai fazer uma reunião virtual e vai discutir ali sobre propriedade industrial, né, naquele campo daquele projeto. Eventualmente isso pode gerar um pedido de patente de invenção, um pedido de depósito de marca, né, um desenho industrial ou até mesmo um registro de programa de computador, que embora o programa de computador seja da área de direitos autorais, o registro do programa de computador também é feito, né, no INPI. O programa de mentoria não é uma consultoria, não se dá qualquer opinião técnica sobre, né, o conteúdo do pedido, uma análise substantiva, nada disso. Também o examinador não faz nenhum tipo de busca sobre a tecnologia, mas o examinador faz essas sessões, essas reuniões, esclarecendo dúvidas e guiando da melhor forma o requerente para que ele consiga depositar ali o seu ativo de IPI da melhor forma possível, porque o que a gente quer é que não sejam somente pedidos de patente depositados em quantidade. A gente quer que pedidos de patentes tenham qualidade a ponto de poderem ser deferidos e que essa patente, essa carta patente, não sirva só para ficar na prateleira, né? Pode ser até bonito colocar no currículo, pode ser interessante, uma questão de marketing, mas a gente não quer isso. A gente quer que uma patente seja válida realmente para poder efetivamente ser utilizada para impedir terceiros, né? Para poder gerar de fato uma cessão ou uma licença e uma eventual transferência de tecnologia, né, para a instituição que teve esse gasto, né, essa instituição pública que teve esse investimento público ali. O INPI tem escritórios de representação regional em vários estados do país. Aqui em Vitória, do Espírito Santo, nós temos o nosso escritório regional, que fica localizado na Avenida Anísio Fernandes Coelho, junto à Cidade de Inovação. A gente está aqui juntinho do IFES, graças a um acordo de cooperação técnica, onde ficam os conhecidos galpões do IBC, em Jardim da Penha. Se você precisar de maiores informações, pode entrar em contato conosco pelo e-mail inpi.es@inpi.gov.br ou procurar as informações lá no site em gov.br/inpi, né? E lá no site a gente tem um sistema de atendimento muito avançado que vai te guiar passo a passo, né, sobre qual a melhor forma de atendimento. Eu queria agradecer ao IFES, à GIFES, a todo mundo que organizou essa Semana da API, por ter a oportunidade de a gente discutir essa temática que é tão relevante, né, para o desenvolvimento do país, falar sobre patentes verdes, falar sobre como esse programa pode acelerar, assim como os demais trâmites prioritários, pode acelerar os pedidos de patente, e sobre como as patentes podem impulsionar o desenvolvimento tecnológico, e esse desenvolvimento precisa estar alinhado a esses objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente está refletindo nessa semana. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela paciência, e se você precisar de mais informações, não deixe de nos procurar nos canais ali oficiais do INPI, tá? E estamos à disposição.